Fala, meus amigos, minhas amigas, olha eu mais uma vez aqui, não é? Depois de muito tempo. E hoje o vídeo vai ser destinado aos campeões estaduais. Vamos fazer um balanço nos estados, né? Tudo que ocorreu nas finais dos campeonatos estaduais, incluindo aí o que é que a gente pode esperar dos campeões, o que é que a gente pode esperar dos vice-campeões. Né, uma decisão aí de muitas surpresas, de quebra de tabus. Você teve aí o Atlético de Alagoinhas conquistando o Campeonato Baiano pela primeira vez, derrotando o Bahia de Feira de Santana por 3-2. Você tem vários jogos interessantes durante este término dos campeonatos estaduais. Eu vou falar um pouco dessas finais, que eu achei bastante interessante, só depois da nossa vinheta. Vamos lá! Pois é, pessoal, começando mais um vídeo, né? Humberto Jorge na área. Um estudioso, né? Um modesto estudioso, convenhamos, do futebol. Eu estou aqui novamente para fazer um balanço das finais dos campeonatos estaduais, né? E começando pelo Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista que teve o São Paulo como campeão. São Paulo que conquistou seu 22º título, um título que não vinha desde 2005. Foi a última vez que o São Paulo conquistou o Campeonato Paulista, ainda sob o comando do técnico Emerson Leão, né? E o São Paulo em 2005 teve um grande ano, depois foi campeão pela Libertadores, foi campeão mundial. E o último título do São Paulo foi há 9 anos. O São Paulo conquistou a Copa Sul-Americana de 2012, um jogo que inclusive teve muita confusão, muitas polêmicas, o jogo não terminou. E foi a última vez que o São Paulo conquistou um título. E finalmente veio essa quebra do tabu do São Paulo, né, que durante esses anos sofreu bastante, né, alguns torcedores colocando o São Paulo como a quarta força do estado de São Paulo. Viu seus rivais durante esse período todo, o Corinthians ganhando o Campeonato Mundial, não é? O Santos vencendo o Campeonato Paulista, vencendo a Copa do Brasil, o Palmeiras também, e o São Paulo, em várias situações, o São Paulo nem sequer chegava à decisão dos campeonatos estaduais e fazendo campanhas ali medíocres, né, em campeonatos nacionais, como o Campeonato Brasileiro, por exemplo, no ano passado. E essa volta do Muricy Ramalho trouxe um brilho a mais para o São Paulo, né? O São Paulo que alternou entre jogadores e técnicos que fizeram história, por exemplo, como o Miranda e a volta do Muricy Ramalho, né? E aí esses jogadores, né? O Muricy Ramalho, por exemplo, que fez história no São Paulo, aliou ao novo e deu muito certo, né? O São Paulo tem tudo aí para fazer uma brilhante campanha também no Campeonato Brasileiro, sob o comando do Hernan Crespo, né, o ex-jogador com passagem no futebol argentino. E o Hernan Crespo ele deu uma nova roupagem ao time do São Paulo, né? O São Paulo que no ano passado teve uma campanha que parecia conquistar o Campeonato Brasileiro, mas nas últimas rodadas foi perdendo fôlego, né, sob o comando do Fernando Diniz, e viu aí os seus adversários, por exemplo, o Flamengo, passando na frente e sendo campeão brasileiro. Então, eu estou gostando bastante desse elenco do São Paulo, né? Eu acredito que o Hernan Crespo ele vem muito a somar como técnico do São Paulo. É um técnico ainda jovem, né? Um técnico ainda que tem muito chão, mas que já deu aí a sua carta, né, de aprovação, e muito aprovado pelo time do São Paulo, né? E vamos para o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca que teve como campeão o Flamengo, né? O Flamengo conquistou seu 37º título carioca. A cada ano o Flamengo só mantém, né? Só deixa mais
destacada a sua hegemonia em relação aos rivais, o Vasco, Botafogo e Fluminense. E talvez seja aí uma final e que o favoritismo conseguisse ser mais destacado, né? Mais predominante. Primeiro porque o Flamengo, a gente sabe que o Flamengo tem um maior plantel, tem um maior investimento, as circunstâncias todas ajudam isso. E aí, de 2019 para cá, o Flamengo vem disputando campeonatos, vem venceu Supercopa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Campeonato Carioca. E o Flamengo venceu o Fluminense por 2-0. Houve uma polêmica, né, no intervalo do jogo. O Diego deu uma bronca no Gabigol, né, exigindo o maior comprometimento do atacante do Flamengo. Mas sem maiores surpresas, né? O Fluminense não ameaçou o Flamengo, né? Sem criatividade. O Fluminense que teve bastante dificuldades, né? Mas só que o Fluminense, considerando entre Vasco e Botafogo, é o time carioca que está mais ali bem posicionado, né? O Fluminense que conseguiu ir para a fase de grupos da Libertadores, ficando em um quarto lugar. O Fluminense que está brigando aí por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. Ou seja, essa perda, claro que perder um título estadual e ainda mais para o maior rival, não é bem-vindo para qualquer torcedor. Mas não foi um resultado desastroso, não foi uma catástrofe para o Fluminense, né? O Fluminense está numa fase de processo, né? E espero que essa fase do Fluminense, né, esse processo, seja evoluído com disputa, né, por títulos importantes e até mesmo conquista de campeonatos, né, retorno, volta a disputar títulos nacionais. Vamos para o Campeonato Mineiro. E o Campeonato Mineiro teve como campeão o Atlético Mineiro, que foi campeão em cima do América Mineiro. Depois aí de 2 jogos sem gols, o Atlético Mineiro conquistou mais um título. E o Atlético Mineiro confirma a boa fase, né? Veio o seu rival na segunda divisão do futebol brasileiro pelo segundo ano seguido, no caso o Cruzeiro, que não conseguiu subir para o Campeonato Brasileiro desse ano. E a final foi contra o América Mineiro, né? E o América Mineiro relatou problemas com a arbitragem, reclamou muito da arbitragem, mas o Atlético Mineiro conseguiu, né, mais um título e coloca aí como um favorito, né, favorito às competições em que ele possa disputar, né? Lembrando que o Atlético Mineiro já está classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores e o Atlético Mineiro é candidato a fazer uma boa campanha ao Campeonato Brasileiro e também, por que não, ser um candidato ao título brasileiro, né? E vamos para o Campeonato Gaúcho que mais uma vez teve como campeão o Grêmio. O Grêmio soma aí o tetracampeonato gaúcho, sem dúvida uma conquista brilhante, né? Você colocar 4 campeonatos em vantagem em relação ao rival é um feito muito grande, né? É um feito valioso. E o Grêmio também segue com uma força forte no futebol brasileiro, né? Teve momentos de oscilação, um momento de transição, saindo o Renato Gaúcho, né? Mas o Grêmio ele se confirma ali como um concorrente para tirar um pouco a hegemonia do Flamengo no futebol brasileiro, certo? E tivemos também o Campeonato Pernambucano, que teve como vencedor o Náutico, que conquistou o título em cima do Sport depois de 53 anos. Então, desde 1968 que o Náutico não conquista um título pernambucano em cima do seu maior rival, em cima do Sport. Nem um jogo dramático, O Náutico fez um gol, logo no finalzinho do jogo o Sport empatou, o jogo foi para os pênaltis e o Sport venceu por 5-3.
né? E vamos também para o Campeonato Alagoano que teve como campeão o CSA, o Azulão do Mutange, né? Um jogo também que foi disputado, né? O CSA, o primeiro jogo foi 0-0 contra o seu maior rival, o CRB, e no segundo jogo também um empate em 1-1, o jogo foi para os pênaltis, o CSA venceu o jogo por 4-3, e o CSA conquistou o seu 40º título alagoano, né, que já coloca uma disparidade maior em relação ao seu rival, uma disparidade de 9 títulos, né? O CSA tem 40 títulos, o CRB tem 31. Certo, pessoal? Então é esse o balanço que eu faço em relação aos campeões estaduais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos para os próximos, né, que a gente tem muito assunto ainda a comentar, certo? Deixa o seu like abaixo e vamos para o próximo vídeo. Um abraço.